O que essas imagens te fazem lembrar? Isso aí, Brasil. Samba, caipirinha e uma boa feijoada fazem parte da vida dos brasileiros. Mas tem uma coisa que não pode faltar no domingão. O futebol. Mesmo sendo o amor de grande parte dos brasileiros, o futebol não é para todos. Ver arquibancadas assim vazias não é algo muito comum. Geralmente elas estão lotadas de pessoas comemorando vitórias e títulos, mas tem uma parte dessa torcida que muitas vezes não pode sequer apoiar o próprio time. Dentro do coletivo a gente tem pessoas homossexuais, né? E eles não podem vir com namorado, namorada, se vier tratar como um amigo, né? Na hora de um gol não pode dar um beijo, por exemplo, porque a gente sabe dos cânticos homofóbicos, da homofobia que, aliás, LGBTI-fobia que rola sempre nos estádios. Uma pesquisa realizada em 2016 pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol indicou que dos 37 casos de preconceito registrados nos últimos 2 anos, somente um é relacionado à homofobia. Mas esses números não representam a realidade de um país que mata pelo menos um homossexual a cada 28 horas. O futebol é tradicional e, para muitos, é um esporte exclusivo para homens. E isso acaba afastando e excluindo as mulheres e o público LGBT de torcer para o time do coração e frequentar estádios. Eu acredito que o futebol ele precisa ser um espaço realmente democrático. Porque o futebol ele é um negócio que envolve paixões. E por ser uma coisa tão gostosa pra gente, não faz sentido você segmentar em homens, mulheres e gays, porque deve ser um espaço aberto para todos. Atualmente, algumas torcidas que levantam a bandeira da igualdade de gênero estão ganhando força, principalmente pelas redes sociais. Aqui em São Paulo, as principais são a Democracia Corintiana, a Bambi Tricolor e o Palmeiras Livre, coletivo alviverde que já tem mais de 7 mil curtidas nas redes sociais. O Palmeiras Livre nasceu em 2013, quando apareceu a Galo Queer, né? Aí a Ligia, ela fundou a página e pediu para as pessoas começarem a colaborar. O foco era contra a homofobia mesmo, mas como a gente percebe as outras opressões e preconceitos que tem na sociedade e no futebol, a gente fala que nós somos um movimento contra a homofobia, o machismo, o racismo e todas as opressões no futebol e fora dele. Se engana quem pensa que a ideia de torcidas LGBTs surgiram recentemente. Há 40 anos, esse grupo luta pelo direito de serem amantes do esporte e frequentadores dos estádios, independente da orientação sexual. A Coli Gay do Grêmio foi a primeira torcida organizada gay no Brasil, que surgiu em plena ditadura militar em 77. Nós somos da Coli Gay. 2 anos depois, apareceu a Fla Gay, do rubro-negro carioca, que chegou a ter 40 mil participantes. Nenhuma delas durou sequer uma década, mas serviu de inspiração para outras. O Fla Gay foi uma torcida de um jogo. Foi um jogo do Flamengo, um grande Flamengo, maravilhoso, perdeu para o Fluminense por 3-0 naquele jogo. E o Zico, que nunca errava pênalti, errou pênalti. Era um bom time do Fluminense, mas o do Flamengo era uma coisa espetacular. E o presidente do Flamengo, na época, pôs a culpa na Fla Gay, quer dizer, teve uma perseguição. Tem gente que diz que a própria Coli Gay ajudou a abrir um pouco abrir nessa questão de gênero, fazer com que o estádio fosse mais amigável para mulheres, para homossexuais, para não fosse uma coisa que deixasse de ser tão machista. São grandes as dificuldades de quem quer torcer, mas é ainda mais complicado para quem gosta de praticar esportes. E os jogadores do Unicorns FC, equipe de futebol amadora formada por membros da comunidade LGBT, sabem bem disso. O time surgiu há 2 anos atrás de uma vontade do Bruno e do Felipe de jogarem futebol. E eles falavam para os nossos amigos, vamos jogar futebol, vamos jogar futebol. E as pessoas, não, mas futebol não é esporte de gay, vamos jogar queimada, vamos jogar vôlei, vamos fazer outras coisas. E os meninos não se sentiram satisfeitos com essas respostas e foram atrás de outras pessoas, insistiram, até que conseguiram juntar 10 pessoas e começaram a alugar aqui aos sábados. Pedro se empolga com os resultados do Unicorns. O time já chegou a ter 47 pessoas participando de uma única pelada e faz planos para o futuro do grupo. O Unicorns é um grupo multiesportivo em prol da diversidade. Então, como eu disse um pouco antes, a gente tem, além do futebol, temos um grupo de corrida muito legal, temos o funcional e até o final do ano a meta é estabelecer esses esportes com nossa base de pessoas e para o próximo ano, quem sabe, abrir algumas outras frentes para atender ainda mais pessoas que querem praticar esportes e ainda não se enquadraram no que a gente trabalha hoje. No país do futebol, infelizmente não são todos que conseguem compartilhar esta paixão.
o preconceito está presente no esporte. O pontapé inicial para barrar a discriminação foi dado com exemplos como esses, mas muita coisa ainda deve ser feita para que o futebol realmente seja para todos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas...